Hoje eu tô aqui para falar um pouco para vocês sobre a minha experiência com inglês. Às vezes você vê assim o professor, né? Professor de inglês, aí você pensa, o cara morou tanto tempo fora e depois ele tá dando técnica aí pra gente aprender aqui e eu acho que só dá pra aprender lá fora, sei lá. De repente você tem essa impressão, não só de mim, como de outros professores. Mas a primeira coisa que eu te digo é que não. Eu aprendi aqui. É uma história muito similar à história de muitos. Eu comecei em algumas escolas, em grupo, na adolescência, e não aprendia nada. Todo ano era verbo to be e falava mais português e inglês do que na sala. O adolescente ele gosta de brincar, ficar brincando na sala de aula e absorver muito pouco e falar muito pouco. E às vezes nem acreditar que seria possível falar. Passei por isso, viu? Até que, aos 15 anos, eu comecei a fazer aula numa escola. E essa escola, ela tinha uma metodologia mais voltada para o particular, assim. O número máximo de alunos por sala era 5. Se não fechasse 5, se fechasse menos, eles fechavam. O que não podia só ter um aluno só. Se tivesse um aluno só, seria caracterizado como aula VIP. E no meu caso, eu tive uma pessoa que estudava comigo, que estudou comigo a maior parte do tempo, que era comissário de bordo. E mais faltava do que ia por conta da profissão, por conta, enfim, dos compromissos. Então eu acabava tendo muita aula particular. Depois eu vou contar a parte 2 da minha trajetória, mas a parte um é: comecei a me identificar com o inglês, eu comecei a pegar gosto quando eu comecei a fazer uma aula particular, uma aula com menos pessoas. Quando eu vi que eu podia falar, porque ali o professor estava ali só para falar inglês e para me ouvir e para me corrigir, enfim, e para me motivar. E é por isso que eu acredito no ensino personalizado, no ensino feito com quantidades menores de pessoas em sala de aula. E eu vou contar agora a segunda parte da minha trajetória. Não é nenhuma questão de sentimentos ruins do passado, nada disso. É que talvez isso sirva para motivar algumas pessoas. Lá atrás, né, em 1900 e bolinha, na época que o pessoal da minha época estudava, que hoje é o ensino fundamental, enfim, existiam algumas escolas de nome no mercado, somente algumas, poucas, não muitas. E eu só estudava na escola regular. Nem sempre é possível pagar um curso de inglês extra, nem sempre. Principalmente naquela época. Hoje tem mais concorrência, hoje está mais acessível. Tinha algumas pessoas que tiravam barato, né? Aqueles que faziam escola fora tiravam barato da minha pronúncia, por exemplo. Às vezes eu pronunciava do jeito que eu lia e tinham alguns colegas de escola que tiravam barato. Ai, nossa, que pronúncia. Ai, que ridículo. Mas é porque eu não tinha acesso à pronúncia correta. Aí já pode começar um certo bloqueio, tá? Então não tô querendo dar uma de psicólogo nem nada, mas assim, baseado em alguns outros vídeos que eu já mostrei pra vocês, de entrevistas com especialistas, tá? Aí já pode gerar um certo bloqueio, tá? Então lá atrás alguém pode vir ter falado pra você que você tinha uma pronúncia ruim, que você não sabia direito, que você não sabia pronunciar. Enfim, como se aquilo ali não servisse pra você e não fosse pra você, e aí você tomou aquilo como crença e levou pro resto da vida. Não pro resto da vida, até hoje, vamos dizer. Muitas das coisas que a gente vive quando criança marcam muito. Eu lembro de cenas, de situações boas e ruins. Talvez isso aconteça com vocês também. Depois, como eu falei pra vocês, é aquela minha trajetória naquela escola. E eu comecei a pegar tanto gosto, porque assim, eu comecei a ver que eu podia falar. Naquela época não tinha Netflix, não tinha esses streamings, não tinha todo esse acesso, não tinha o YouTube, não tinha nada. O que a gente tinha era a biblioteca da escola de inglês e a gente tinha alguns recursos na internet que você poderia buscar em inglês. Eu já tinha o DVD, né? Naquela época, às vezes tinha como você pôr a legenda em inglês também, mas isso veio um pouquinho depois.
mas tinha TV por assinatura, então às vezes dava para assistir CNN, aí tinha que esperar a reportagem vir, ou aquele determinado horário que você podia pegar e assistir CNN. Não era tão fácil o acesso. Mas uma coisa que tinha, pra quem é daquela época, ICQ, era tipo uma versão do WhatsApp bem lá do passado que só funcionava pra quem tinha PC. Em casa mesmo, o PC, o computadorzão de mesa. E olha, tinha que sentar na frente do PC, tá, gente? Não era assim no celular, não era assim fácil, tá? Na mão. Então o que eu fazia? Eu tinha os coleguinhas no ICQ, os grupos de internet, e daí começavam a aparecer alguns estrangeiros, né? Novinha, aos 15, 16 anos, eu começava a conversar com outros estrangeiros da minha idade, e tinha colegas minhas que faziam isso também. Ah, conheci uma pessoa assim, conheci uma pessoa assado, que fala que no país dela é assim, falou que no país dela é assim, enfim, várias histórias. Eu tinha curiosidade de saber como que era a vida da pessoa em outro país, então a gente trocava mensagens com estrangeiros. E aí uma história que eu conto para a maioria dos alunos, senhorzinho do Canadá, que eu conheci através do Skype. Esse senhor, ele utilizava um aparelho respiratório e ele precisava conversar com pessoas. Eu não sei exatamente o que ele tinha, eu não consigo me lembrar tanto das nossas conversas na época, não sei se qual que era o estado dele, assim, de saúde. Mas eu lembro que, assim, ele gostava muito de conversar comigo, ele me respeitava muito, né, sendo uma adolescente de 16, 17 anos. E ele me ensinava as palavras, essa palavra você fala assim, esse você fala assim. Ele corrigia minha pronúncia, ele perguntava como que era a vida no Brasil, eu perguntava como que era a vida no Canadá. E ambos tinham curiosidade e eu mostrava minha família para ele, mostrava os meus pais, ele mostrava a foto dos netos dele, dos filhos dele, enfim. E foi uma troca muito legal, porque assim, eu tava dando atenção para alguém que precisava de atenção e ele tava me ensinando inglês, me ajudando a aprimorar o meu inglês. Fui acessar novamente um dia e aí uma pessoa da família dele me respondeu que infelizmente ele tinha passado dessa para uma melhor. Enfim, foi isso que aconteceu, mas a experiência foi muito legal, foi singular, foi maravilhosa. Então é uma coisa que eu fazia. Para pegar um livro de inglês, tinha que ir lá na biblioteca da escola de inglês ou então pagar. Para baixar uma música era complicado. Para você poder traduzir a música, às vezes você tinha que comprar o CD, aí você olhava a letra da música no CD e aí você ia consultar. Nem sempre tinha tradução pronta já para você ver o que significa, não tinha todos esses aplicativos que a gente tem hoje. Então, tomando tudo isso em consideração, veja quantos recursos nós temos em mãos hoje. Eu passei por um histórico, não complexo, mas um histórico que talvez, se eu tivesse levado a sério as coisas que me impediram ou as coisas que me fizeram acreditar que eu não podia falar, que eu não iria aprender, que eu não iria conseguir aprender, talvez hoje eu não estaria nem exercendo a profissão que eu estou exercendo hoje com tanto prazer e tanta paixão. Então esse é um dos aspectos. Hoje, com tantos recursos, por que será? Qual é a razão pela qual você não está aprendendo? O mais importante de tudo isso é pensar que para aprender, hoje nós temos vários recursos. Eu, primeiro, sou a favor do ensino personalizado, tá? E depois tem todos esses recursos ao redor. Então, poxa vida, o que tá faltando? Comenta comigo. Beijo.